É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. E mais uma vez, o debate pega fogo. Marçal, agora com um tom mais paz e amor, e sem papas na língua, deixa todos chocados. Dessa vez na UOL News. Vejamos a seguir. Há menos de uma semana, né, para o primeiro turno. A estratégia muda nessa reta final de campanha, por exemplo, na hora de fazer um debate, de participar de um debate. Qual que é a estratégia do senhor? Assim como é a minha gestão, bom dia. Bom dia. Bom dia, UOL. Bom dia a todos que estão aí nos comentários. Assim como a minha gestão na Prefeitura de São Paulo vai ser dinâmica, a estratégia também é dinâmica. Ou seja, depende muito, né, do que vai acontecer, depende de parcialidade ou imparcialidade, depende de nível de ofensa ou de conluio. Agora, em relação ao eleitor, eu só preciso crescer 2 pontos percentuais por dia até domingo para vencer a eleição no primeiro turno. Eu acredito que o povo de São Paulo, né, que é um povo inteligente, um povo de fé, um povo de trabalho e um povo de prosperidade, vai fazer o M no dia 6 de outubro. E a grande novidade é provocar essas 4 ondas que faltam. Antes de começar a eleição, eu mapeei, né, para bater um pouco mais de 3 milhões de votos. Precisava de 21 ondas, eu consegui bater 17. Falta 4 agora, a gente vai conseguir bater isso aí e chegar no coração do eleitorado paulistano. Como é que atinge essa onda, candidato? Eu sei que o senhor não vai revelar o segredo todo, né? Mas o que o senhor pode falar sobre a estratégia do senhor? Quando passar a eleição, vou vender uma mentoria só para como fazer ondas. Então, a questão de ondas tem vários poderes na República. Vocês que são imprensa, que eu reconheço como o 4º poder da República, está um pouco em choque com o 5º poder da República, que são as redes sociais. E as redes sociais é a amostra do povo no poder. Então, é um pouco assombroso para vocês. A gente está nesse conflito, né? Por exemplo, a televisão dominou através de ondas até 2018. E aí, interessante que foi em outubro de 2018, foi onde eu vi a primeira vez o celular ganhando da televisão. O celular é a internet, né? O computador e tudo, e dispositivos que navegam na internet. Só que hoje, quem está assistindo televisão está com o celular do lado. O cara às vezes está vendo a novela interagindo na rede social, ou seja, o celular esmagou as ondas da televisão. Então, ao longo da história humana, a gente sempre está nessa vibração e a gente precisa de transmitir ela. Aí transmite através de ondas de rádio, ondas de TV. Essa onda da internet, que é a economia da atenção, que é o maior ativo do mundo, as pessoas ainda não aprenderam a jogar com ela na política. Por exemplo, derrubaram as minhas redes sociais. Mesmo assim, as ondas continuaram. Porque aí vem uma onda de perseguição. E tudo, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o que eu queria sempre era um debate alto nível, mas, de novo, com essa palavra aí de dinamicidade. Quando você é dinâmico e presta atenção na vibração e no ambiente, você tem que moldar aquele ambiente ali na hora, senão você acaba sendo atropelado. E é meu voto, que eu faço aqui na UOL, que o consórcio comunista do Brasil não impere aqui hoje, que hoje é o 10º debate que seja marcado, né? Na numerologia, o número 10 é responsabilidade, na numerologia bíblica. De responsabilidade, que a UOL tem a responsabilidade em fazer o melhor debate da história. Eu me proponho a fazer isso. É o nosso compromisso, candidato. Só quero fazer uma última pergunta, porque estou vendo que sua mão aqui ainda está enfaixada por conta do episódio da agressão do candidato da Atena. No último episódio da internet, no último debate, houve aquela agressão envolvendo assessores e tudo mais. Houve a medida protetiva também. Essas ondas, a gente sabe que o ambiente da internet, falando a verdade mesmo, né, o pessoal se move muito pela emoção, às vezes pelo confronto mesmo, direto, isso gera engajamento. O senhor conhece muito bem, né? E para essa reta final, essas ondas que o senhor projeta, digamos assim, espera que aconteçam, tem essa questão de novamente, pelo menos uma conversa, um diálogo mais agressivo, no sentido de ser mais impactante? Não, essas agressões que você falou, tem 3 responsáveis. O primeiro é o da Atena, que não se conteve emocionalmente, infelizmente foi para vias de fato. Imagino ele sem um poder desse jeito, imagina com um poder na mão. O segundo é o Duda Lima, que provocou essa confusão. Ele que vive caçando uma confusão para criar a onda dele, ele meteu a mão no peito do meu assessor e derrubou o celular dele no chão. E, consequentemente, o assessor foi para cima dele. Lamento as 3. Eu acho que a gente investindo em inteligência emocional na escola pública, a gente não vai ter esses 3 companheiros aí na vida
sendo tão resolutos em partir para vias de fato, apesar que o terceiro agiu em legítima defesa. Ele não vem hoje, o Medina? Não, não vem hoje. E aí, da minha parte, é sempre nobreza, esse é meu normal. O que eu digo sobre dinamicidade é, se eu tiver num ambiente hostil, onde eu percebo que tem parcialidade, igual foi no Flow, por exemplo, que ele foi uma vergonha. Então, quando eu percebo que tem alguma coisa acontecendo, infelizmente, a gente tem que partir para o confronto. Então, peço ao UOL, né, que mantenha o nível, né? Esse é o 10º debate. 2 debates foram impressionantes no top 2, o do SBT e o da Record. Os 2 que, para mim, não tiveram lacração, foram imparciais do começo ao fim, respeitei bastante. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam, eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news, tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final porque é assim que eles usam. Esse é um método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Sim, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Rápido, quer falar de novo. Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é um nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma
Uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, para uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Existe um setor da sociedade brasileira, inclusive na classe média, que padece do racismo, da intolerância, né? Um setor que, inclusive, elegeu um presidente que foi o pior da nossa história e que hoje está contigo, Ricardo. Eu acho que você é quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa, porque são seus aliados. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. É disso que se trata. Só que eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender como mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes, ou por alguém que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar, como é o Pablo Marçal. No fim do dia, representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para a cidade de São Paulo. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão nessa eleição. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Ricardo Nunes pediu a palavra. Candidato. Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade. Evidentemente, deve ter a preponderância, as propostas, o histórico. Mas tem algo que é fundamental. Saber se a pessoa ela mantém aquele seu posicionamento ou se ela vem aqui só naquele momento eleitoral e se passa por alguém que na verdade não é. Fiz questão, e eu vou inclusive ler aspas, o Boulos, para ficar claro. O que você disse? Aspas. Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica. Essa intolerância está muito vinculada à lógica que impera na classe média urbana, a lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média, aquilo que já foi comentado aqui antes. Você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da despenalização de drogas, falou que é a favor da desmilitarização, ou seja, deixar a polícia desarmada, a favor do aborto, ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento. Fazer essa crítica toda à classe média, e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento, a gente tem que ser muito claro. Eu sempre tive meu posicionamento muito claro, a favor da vida desde a concepção, a favor de uma polícia armada, contra a liberação de drogas, até porque eu vim lá do Parque Santo Antônio, quantos amigos meus eu perdi porque acabaram indo para um caminho ruim e não tiveram oportunidade de se desenvolver e poder tocar a sua vida, ter uma família. Então, é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante. Qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Pablo Marçal pediu a palavra. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate.